Hoje eu venho com um tutorial de maquiagem. Eu me inspirei na maquiagem da Bruna Marquezine, não tentei fazer igual, tá? Eu simplesmente me inspirei. Então eu fiz um olho bem esfumado e usei esse batom lindo magenta que a mulherada tá adorando. Então eu espero muito que vocês gostem. Eu fiz dessa vez um passo a passo diferente. Eu foquei mais no olho, porque eu tô tendo dificuldade com a iluminação, então não tá ficando legal. Então dessa vez eu fiz um zoom melhor no olho pra ver se vocês conseguem ver a cor com mais precisão, tá? Mais real. Eu vou deixar a lista dos produtos que eu usei pra fazer a pele no blog. Então se você tiver curiosidade pra saber o nome exato dos produtos, passa lá no blog, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do passo a passo e vamos lá começar. Bom, meninas, para começar, eu vou aplicar um corretivo em toda a minha pálpebra. Eu vou aplicar com pincel de cerdas sintéticas e vou espalhar com o dedo mesmo. Agora, para fazer uma base na pálpebra, eu vou usar essa sombra em creme da Essence e vou aplicar uma camada bem fina somente na pálpebra móvel. Agora, com o pincel de pálpebra, eu vou pegar uma sombra bege com um pouco de cintilância e vou aplicar por cima da sombra em creme. Eu vou trazer essa sombra para o cantinho interno do olho, para que essa área fique bem iluminada. Agora, com o pincel fofinho de esfumar, eu vou pegar uma sombra de transição com fundo roxo e vou marcar o côncavo. Eu vou aplicar levemente essa sombra, porque eu não quero que ela fique muito marcada. Então, eu faço movimentos circulares e varro essa sombra para fora. Agora, com o lápis Kajal clarinho, eu vou aplicar abaixo da sobrancelha, para criar uma base para a sombra iluminadora. Com o pincel lápis, eu vou pegar uma sombra bege opaca e vou aplicar por cima do lápis bege. E com o mesmo pincel, eu vou pegar a sombra bege iluminadora e vou aplicar somente no arco da sobrancelha para dar um pouquinho mais de brilho na make. Volto com o pincel fofinho de esfumar e repasso essa área para que ela fique um pouquinho mais escura. Agora, com outro pincel de esfumar, eu vou pegar outra sombra de transição. Ela tem um fundo marrom e é um pouco mais escura que a anterior. Porém, dessa vez eu quero que a sombra fique um pouquinho mais marcada, então eu pressiono levemente o pincel contra a pálpebra, fazendo movimentos circulares. Agora, para aprofundar um pouco mais o olhar, eu vou pegar um pincel chanfrado e uma sombra opaca marrom escura e vou fazer o V externo do olho. Primeiro eu faço o traço na diagonal e puxo para cima. Tá? Como se fosse um V mesmo, deitado. E depois esfumo tudo até tirar a marcação. Eu começo com um pincel pequenininho de esfumar e depois passo para um maior. Volto com aquela mesma sombra iluminadora e repasso a pálpebra móvel. Mas eu não chego até o final, do cantinho interno até o meio mais ou menos. Agora eu vou pegar um lápis Kajal bem cremoso e vou aplicar rente aos cílios superiores. Vou fazer uma espécie de delineado, mas eu não vou fazer com muita precisão. É só para marcar mesmo essa área. Agora eu vou pegar um pincel durinho e vou pegar aquela sombra marrom opaca e vou esfumar esse lápis, fazendo um delineado bem esfumadinho. Eu adoro fazer isso, eu acho que a make fica super bonita. Aplico máscara de cílios, uma camada bem fina. Apliquei os cílios postiços e passei outra camada de rímel. Volto com lápis preto e aplico por toda a linha d'água. Também faço aquele borradinho abaixo dos cílios inferiores.
Com o pincel chanfrado, eu pego aquela mesma sombra marrom opaca e aplico por cima do lápis preto. Deixo bem marcado porque eu quero essa área um pouco mais escura. E com o pincel lápis, eu esfumo bastante. Em seguida, eu repasso o ponto de luz e pronto. Agora, para finalizar a pele, eu aplico um corretivo iluminador. Faço aqueles pontos de luz que quase todo mundo já conhece. Então, eu aplico primeiro com um pincelzinho de cerdas sintéticas. E para fazer isso, eu uso aquela técnica que eu mostrei em um vídeo para vocês, que é misturando o corretivo com um pouquinho de primer. Eu vou deixar o link para vocês abaixo. Então, eu faço o triângulo, ilumino o topo do nariz, o queixo, a testa e um restinho eu ilumino a sobrancelha também. E para esfumar tudo isso, eu uso uma esponjinha. Eu prefiro a esponjinha porque ela tira o excesso do corretivo, então a pele não fica tão carregada. É uma pele mais elaborada para você usar pela noite mesmo. Mas no meu dia a dia eu só uso um corretivo e um pouquinho de blush e pronto. Agora, para fixar o corretivo, eu vou usar esse pó da Rimmel, que eu estou adorando. Eu gosto de aplicar com esse pincel de base. E aplico somente nas áreas que eu apliquei o corretivo mais claro, para dar aquele ponto de luz mesmo no rosto. Agora eu vou pegar um pó bronzeador, esse também é da Rimmel, ele não tem cintilância, e vou fazer o contorno do rosto. Agora eu vou pegar esse pó da Rimmel, ele tem um pouquinho de cor, então eu sempre uso ele para finalizar a maquiagem. Então eu aplico uma camada bem fina e misturo tudo. Como blush, eu vou usar esse pó bronzer da Rimmel também. Ele tem bastante cintilância e ele deixa a pele super bonita. Eu vou usar a cor média, que é um marrom com um pouco de dourado. E vou aplicar na maçã com o pincel chanfrado de blush. Como iluminador, eu vou usar a parte mais clara, que é um bege meio dourado, assim, super bonito. E aplico com o pincel de esfumar pequenininho. Então, aplico na maçã, na boca e no topo do nariz. Agora, eu vou usar um lip base da Kiko. No caso, eu tô usando só pra apagar a cor da boca, porque o batom que eu vou usar tem uma duração ótima. E o batom escolhido foi esse lindo magenta que a Bruna Marquezine usou. E a mulherada está enlouquecida, então eu tô aplicando ele com um pincelzinho mesmo. E depois eu aplico ele com a barra, porque ele é muito mate, então com o pincel não tem jeito. Então essa é a maquiagem final, eu adorei o resultado, eu espero também que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais fotos no blog e a relação dos produtos usados, tá bom? E não se esqueçam de clicar em gostei pra mim. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!